Olá, namastê, tudo bem? E aí, como estamos então na leitura desse livro? Estamos no capítulo 4. Esse livro é bem bacana, é um livro bem interessante. Você é o placebo. Em muitas situações, nós realmente somos o placebo e já observamos nesses 3 capítulos que já lemos, né, e que finalizamos, muitas situações citadas que já vivenciamos e que tem tudo a ver com o livro e que tem tudo a ver com esse estudo do Dr. Joe Dispenza, que ele faz esse estudo e faz várias aplicações em grupos com efeito, com experimentos de comprimidos, placebo, injeções na guerra e várias outras coisas. E nesse capítulo 4, ele traz uma experiência com algumas pessoas, aqui com um grupo, né, de pessoas, e com um grupo de pessoas que viviam no mosteiro, né, que um grupo, na verdade, um grupo de 8 homens, para ser mais específica, e ele trata desse experimento dele aqui. Ele fazia com que as pessoas se imaginassem mais jovens. E aí o experimento dele deu super certo, porque os corpos dele, dos experimentados, né, reproduziu a transformação física que eles projetavam internamente. E aí esse capítulo é um capítulo mais na área assim, da biologia mesmo, então trata das células, né, de como elas recebem a informação, e eu sublinhei várias partes que eu considerei assim bem interessante dentro desse tema, e ele começa aqui com desmistificando o DNA, contando como ocorre mesmo essa teia, né, essa teia não, essa hélice do DNA humano, o que realmente tem ali dentro, que é algo bem minúsculo dentro da visão, né, humana, é algo muito microscópica, mas que tem algo assim muito significativo para nós, para nossa vida. E o que me chamou bastante atenção é que, em certa parte, ele cita que o nosso corpo é uma máquina produtora de proteína. Então, nós produzimos muita proteína. E também as proteínas controlam praticamente tudo. Elas controlam nosso sistema imunológico, digerem nossa comida, curam nossas feridas, catalisam reações químicas, garantem a integridade estrutural do nosso corpo, fornecem moléculas refinadas para a comunicação entre as células e muito mais. Então, em resumo, as proteínas, elas são a expressão da vida e também da saúde do nosso corpo. E ele traz também algumas figuras, isso me chamou bastante atenção, porque nessa figura que ele traz aqui, tem uma figura na página 114, onde mostra o desenho de uma célula, e nessa célula tem o desenho do gene ali próximo, que é lá no centro dessa célula, né? A hélice do nosso DNA, que está presente dentro de cada célula, os ácidos nucleicos, as proteínas, a membrana da célula, o núcleo, o cromossomo do DNA e os pontos receptores. Então, é ampliado, né, o desenho aqui de uma célula e explica como é essa produção das proteínas ou como as proteínas contribuem ali para esse equilíbrio da célula. E um pouquinho mais adiante, fala também mas somos quem somos e fazemos o que fazemos porque nascemos assim? Pergunta, né? E esse conceito implica o determinismo genético, e fala das questões da herança genética. E várias pessoas que têm doenças acreditam que isso é uma herança genética e que estão propensas a ter tal doença, e realmente, quando elas se desenvolvem em determinada idade, elas estão com aquela doença. Então, ele diz com todas as letras, comprovando através de todos esses estudos, de que não, que tudo isso são crenças datadas, baseadas nas notícias do passado.
Achei isso super interessante, porque existe um conceito, né, de que essas heranças, elas têm, e a gente crê nisso, nós acreditamos fielmente que sim, essas são heranças, e que realmente eu vou ter essas doenças, e que eu preciso de medicamento mesmo, porque meus pais, meus avós também sofreram desse mal, então provavelmente eu sofro também, e segundo ele, isso não é real, isso é algo que é contraditório, e ele fez uma pesquisa aqui, inclusive, antes, por exemplo, com problemas de saúde, né, a variação física está associada a um gene. E ele coloca aqui que menos de 5% das pessoas do planeta nascem com alguma condição genética, como a diabetes, por exemplo, a diabetes tipo 1, ele coloca aqui como exemplo, síndrome de Down ou até uma anemia, mas os outros 95% desenvolvem alguma condição por causa do estilo de vida e do comportamento. Então, o contrário também é verdadeiro. Nem todo mundo que nasce com genes associados a uma condição, digamos, um Alzheimer, um câncer de mama, ele acaba desenvolvendo. Então, nem esses 5% das pessoas que poderiam ter a propensão e a probabilidade de ter doença desenvolverão quando no decorrer da sua vida, e, porém, esses 95% que não tinham propensão nenhuma, talvez desenvolvem, porque as crenças limitantes de que, ou a vida desregrada que levam, faz com que eles adquiram essas doenças no decorrer da sua vida. Então, existe um ponto, um X da questão, que é uma forma, que não é uma forma ideal, segundo o livro, não é a forma ideal para a população como um geral, num todo, mas é algo que acontece no nosso campo mental. Existe algo que acontece no nosso campo mental e vibracional que determina se eu vou ter doenças, quais doenças eu vou ter, se eu vou ser uma pessoa próspera, se eu vou ser uma pessoa bem de saúde, enfim, se eu vou ter qualquer problema, tudo é determinado pela minha forma de viver a vida, me manifestar na vida, principalmente através do meu corpo de pensamentos, do meu corpo mental. E mais algumas coisas que eu sublinhei aqui, que o número de genes, né, de cada ser humano, que os humanos descobrem que aqui as experiências que os cientistas, né, manipulando, enfim, as coisas, eles mapearam o genoma do humano e previam encontrar, assim, um gene por proteína. Cada proteína tinha um gene. Contudo, no final do projeto, em 2003, olha que não faz tanto tempo assim, eles ficaram chocados ao descobrir que os humanos têm apenas 23.688 genes. É muito pouco, né, se for ver desse ponto de vista. E não, do ponto de vista do dogma central de Watson, não só não há genes deficientes para criar nosso corpo complexo e mantê-lo funcionando, como tampouco há genes suficientes para manter o cérebro em funcionamento. E aí eu sublinhei um pedacinho aqui. Se não está contida nos genes, de onde vem toda a informação necessária para criar tantas proteínas e sustentar a vida? Uma pergunta muito curiosa e interessante, né? E nessas leituras todas que eu faço, e eu já comentei no capítulo anterior, naquela discussão, que eu acredito muito que na herança genética, mas isso é baseado em coisas que eu fui lendo, e, enfim, física quântica e todos os livros, enfim, e os estudos que eu fui fazendo, assim, meio paralelos, eu acredito muito que se nós herdamos, através desses genes, essas questões aí de saúde, e até mesmo cor da pele, cor dos olhos, enfim, tantas heranças, nós podemos herdar, sim, memórias. Eu acredito que essas memórias todas que nós temos, talvez nem venham de nós, talvez elas venham como herança e chegam até nós. Mas isso é algo que não está aqui nesse capítulo, tá? É algo que eu estou falando de forma empírica, não tem nada comprovado, eu não fiz experimentos científicos e nem nada para provar isso que eu estou dizendo, mas em várias situações da vida eu percebo que, às vezes, os pensamentos também são herança e são formas de termos herdado também dos nossos ancestrais. E outra parte que eu também sublinhei, achei interessante, e que, portanto, faz sentido que os genes
possam ser ativados ou ligados ou desativados, desligados pelo ambiente externo. A célula, o que às vezes significa um ambiente dentro do corpo, estados emocionais, biológicos, neurológicos, mentais, energéticos e até mesmo espirituais do ser. E às vezes se refere ao ambiente fora do corpo, por exemplo, algum trauma, temperatura, altitude, toxinas, bactérias, vírus, alimentos, álcool e assim por diante. Então, os genes, eles são modificados tanto da parte de dentro, tanto por todas essas situações citadas agora aqui, esses estados emocionais e biológicos, quanto pelo ambiente externo, os traumas e tudo mais. Então, tudo isso pode afetar o nosso metabolismo, a nossa parte genética, os nossos genes, e pode criar traumas, criar situações traumáticas onde a nossa mente fica repetindo sempre do mesmo, e ela não evolui para um outro estado mental, fazendo com que as células acabem ficando doentes e acabem ficando debilitadas. E isso me chamou bastante atenção também. Sobre o estresse também, falou muito nesse capítulo, eu achei super bacana. Os genes dependentes do estado comportamental são ativados durante períodos de alta excitação emocional, estresse ou diferentes níveis de consciência, incluindo o sonhar. Eles fazem a ligação entre nossos pensamentos e nosso corpo. Isto é, são a conexão mente e corpo. Bate muito com aquilo que nós estudamos dentro da filosofia do yoga também, de que o controle do estresse é o que vai trazer a saúde, porque antigamente, e tem aqui algumas citações também, de que no passado o estresse sempre existiu, o ser humano, o estresse não é de agora. O estresse, ele era gerado, por exemplo, eu estou caçando e de repente aparece um leão, aquilo me gera um estresse muito grande, um medo muito grande, e então eu saio correndo, eu me refugio, ou eu corro, eu subo numa árvore, enfim, eu me protejo, e quando eu me sinto protegido, já o nível desse estresse já diminui e eu já volto ao meu estado normal. Só que no passado eles não viam um leão todo dia, eles não viviam estressados diariamente, da hora que acordavam até a hora que iam dormir. Era um estresse momentâneo, rápido e que logo voltava ao normal. Então, esse tipo de estresse eventual, ele não causa mal nenhum para o ser humano. O que causa o mau funcionamento do corpo como um todo e dos nossos órgãos é o estresse recorrente. E o mundo moderno trouxe isso para nós, trouxe um estresse muito recorrente. E, por exemplo, aqui tem mais um trechinho que diz que, assim, seus genes são afetados pelas interações, por exemplo, com a família, com os amigos, com os colegas de trabalho e por suas práticas espirituais, bem como por seus hábitos sexuais, nível de exercício e tipos de detergente que você usa. Então, existe muita coisa que pode afetar os nossos genes, mas principalmente o ambiente em que nós vivemos. Se nós vivemos num ambiente estressante, num ambiente onde existem muitas brigas constantes, não existe segurança, não existe um ambiente amoroso, um ambiente saudável, eu gero estresse diário, todos os dias de estresse. Como que meus genes vão ter saúde? Eu vivo num ambiente estressado, num ambiente onde eu não tenho, não tenho uma segurança, uma confiança, então eu sempre entro nesses estados diários de estresse recorrente. Outro fato que diz assim, que de fato expressamos apenas cerca de 1,5% do nosso DNA, enquanto outros 98,5% jazem latentes no corpo. Então, o fato é de que os cientistas chamaram isso de DNA lixo, mas na verdade não é. Eles simplesmente ainda não sabem como todo esse material é usado, embora saibam que pelo menos parte dele é responsável pela produção de proteína reguladora. Então, claro, isso aqui é da área da ciência. Nós estamos lendo, estamos trazendo para o nosso entendimento algo assim não tão profundo quanto um cientista ou um biólogo, no caso, que estivesse estudando essas ocorrências dentro da célula, enfim, não é esse o nosso objetivo, entender o real funcionamento da célula, que tipo de proteína é produzida ali dentro da célula, enfim, todos esses fatos.
o que nós queremos ressaltar aqui é como a importância dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas ações diárias, repetitivas, recorrentes, podem nos adoecer ou nos curar. Então, eu acho que esse livro ele veio bem de encontro para aquilo que nós estamos procurando, que é uma ferramenta para que nós possamos trazer essa consciência para dentro do nosso corpo, para dentro da nossa mente, para que nós possamos mudar, para que nós possamos nos tornar seres humanos mais tranquilos, sem tanto estresse, mais saudáveis, com ânimo para o exercício, com ânimo para viver, né, nessa vida tão turbulenta e tão agitada que nós vivemos. O fato é que saúde, como o nosso corpo é o fato é que, assim como o nosso corpo é mais do que um saco de ossos e carne, nossos genes são mais do que meras informações armazenadas. Então, existem coisas que nós ainda não entendemos e que nem a ciência, a biologia ainda não entende. E aqui, um pouquinho mais acima diz, as ferramentas de nossa consciência, incluindo nossas crenças, orações, pensamentos, intenções e fé, com frequência se correlacionam muito mais intensamente com nossa saúde, longevidade e felicidade do que nossos genes. Olha que bonito, né, essa fala aqui. E tudo isso envolve, elas são mais intensas dentro de nós e se relacionam mais com a frequência interna do nosso corpo biológico mesmo, mas para nos tornar mais alegres, mais felizes, mais livres, são as frequências vibratórias. Então, é aquilo que eu realmente sinto, é como eu faço a digestão das minhas emoções, como eu digiro a minha vida, as minhas relações, os meus comportamentos, as pressões diárias que vêm sobre mim. Então, como eu reajo, como eu interajo com as pessoas e com o todo, através da vida, é o que vai definir a minha qualidade de vida e a minha saúde. Aqui também tem um outro subtítulo que diz a biologia da expressão genética. Aí também tem desenhos, então explica toda essa parte aqui sobre a proteína também, os cromossomos, explica como eles são, que eles são filamentos, e aí tem alguns desenhos, e dizem que se fosse desmontado esse DNA, ele seria muito gigantesco, e, enfim, vai explicando toda essa parte aqui, diz que assim como um arquiteto obtém todas as informações necessárias para construir uma estrutura a partir de uma planta, o corpo recebe todas as instruções necessárias para criar moléculas complexas que nos mantêm vivos e operantes a partir dos cromossomos de nosso DNA. Então, nosso DNA é extremamente importante. Que alguém de vocês já ouviu nessa época de agora e tal, que o planeta estava sofrendo transformações e que ocorreriam mudanças no nosso DNA. Se nosso DNA é modificado pela consciência humana, é um tempo onde a evolução da consciência está chegando até nós, estamos adquirindo uma consciência maior, então provavelmente que essa mudança do DNA possa ter ocorrido ou possa estar ainda acontecendo, né? Aqui também diz, esse sinal, como sabemos agora, inclui os sinais que afetam, né, esse DNA, incluem pensamentos, escolhas, comportamentos, experiências e sentimentos. Portanto, faz sentido que se você conseguir alterar esses elementos, também consiga terminar sua expressão genética. Então, claro, nós mudando só a nossa forma de pensar, através da respiração correta, através do equilíbrio de toda essa movimentação, eu sinto que é um momento bem complexo dentro da humanidade. Eu sinto em volta e sinto muitas pressões também vindas tanto do local de trabalho quanto das pessoas que eu convivo, onde as pessoas estão totalmente assoberbadas, supercarregadas de compromissos, muitas coisas para fazer, tanto que hoje simplesmente era a discussão do livro e ninguém está presente. Aliás, a Marli está chegando agora, nesse exato momento. Então, existe uma desconexão e uma pressão muito grande colocada sobre nós, que não nos deixa, assim, que não nos deixa
viver de uma forma livre, viver todas essas falas que foram colocadas dentro desse capítulo, de todas essas formas, como você vai relaxar, como você vai viver uma vida sem estresse, como você vai se comportar no seu dia a dia, se a pressão vem do lado de fora. Porém, se dentro eu consigo lidar com as pressões, e isso pode ocorrer sim de dentro para fora, eu não deixo que isso me abale, eu não deixo que isso atrapalhe. O mundo inteiro do lado de fora pode estar caindo. Se eu estou bem internamente, isso não me afeta. Eu sei que essa fala para uma pessoa que de repente nunca praticou yoga, nunca meditou, nunca, sei lá, se conectou com a natureza, nunca fez prática nenhuma para equilibrar esses pés de alguma outra forma, talvez ela não entenda isso que eu estou falando agora. Mas eu vejo assim que nós estamos num momento assim muito complicado, humano, muito complicado. Que as pessoas estão se atropelando, não tem tempo para respirar, não tem uma hora para tirar para uma leitura, para uma discussão, tem compromissos gigantescos. Eu sei que o horário é um pouquinho complicado, sim, inclusive vamos mudar esse horário, que bom, né? Vamos para as 19 horas para ver se o pessoal consegue vir para discutir aqui conosco, mas existe uma pressão muito grande. Inclusive, agora, nesse momento, eu estou aqui, bela e formosa, na minha janela, e alguém resolveu cortar madeira. Então, assim, tem que respirar fundo, sentir que o barulho é do lado de fora, e barulhos são só barulhos, então eles estão lá. Mas se eu fosse uma pessoa que tivesse, há alguns anos atrás, 10, 12 anos atrás, uma pessoa extremamente estressada, isso me irritaria. Hoje em dia eu tento abstrair, tento não entrar naquela energia do barulho, tento abstrair e deixar o barulho lá do lado de fora. Na página 123, eu sublinhei mais um pedacinho aqui, que os cientistas descobriram que gêmeos, o estudo sobre os gêmeos, eu achei bem legal, que os gêmeos têm a parte biológica praticamente idêntica, mas que eles fizeram experimentos com gêmeos jovens, né, e gêmeos mais velhos, que os jovens que viviam juntos ali e tal, eles tinham mais propensão às os mesmos comportamentos, enfim, as mesmas doenças, e os velhos que tinham sido separados e morado longe um do outro, eles não tinham praticamente quase nada em comum, nada, a não ser a parte genética mesmo. E eu achei bem, bem bacana isso. Marli, seja bem-vinda. Se você quiser ligar teu som, eu estou discutindo sozinha na página 124. Se você quiser fazer parte disso, veja se você sublinhou alguma coisa da página 124 em diante. Que essa parte de trás ali, eu acho que eu andei falando meio bastante, assim, acho que vai ficar maçante ali. Não sei como que foi a leitura desse capítulo para você. Eu até comentava aqui que eu achei bem biológica, né? Mais a parte inicial ali, bem genética a coisa, mas eu acho que tem a ver, né, Marli, com as questões comportamentais, né? Tem tudo a ver. Oi, Mary, tudo bem? Eu também eu consegui entrar agora, não sei se podia, mas ainda tem acho, um pouquinho de tempo, né? Assim, eu achei isso mesmo, eu achei ela bem, bem científica, inclusive esse capítulo é bem científico, né? Bem pesquisa, e assim, isso lembrou, daí a gente lembra, nossa, por que eu estudei ciências, biologia no colégio lá, os ácidos, e as células, e os núcleos, nossa, aquilo me deu a memória, sabe? Achei muito interessante e bem colocado. Eu achei interessante onde é que ele fala que a gente usa só 1,9 da nossa ciência, do nosso conhecimento, na verdade, os outros tantos, porque a maioria do nosso núcleo é feito de proteínas, né? Por isso que a gente usa tão pouco, né? E a gente tem que expandir mesmo o conhecimento. Na verdade, ele fez toda essa pesquisa para explicar, eu entendi isso, né? Para a gente que como a gente faz a transformação do nosso corpo, né? Como você estava explicando, os gêmeos iguais, aparentemente, mas eles podem também fazer alterações, com o passar do tempo a gente pode fazer alterações, né? Porque como que um tem uma doença e outro não tem? Um pode... porque é genético, algumas coisas são genéticas, até ele explica lá o que pode ser e o que não pode ser, o que você pode adquirir, como que você também pode curar. Ele falou esse capítulo para isso, né? Para a gente buscar a cura dessas
acontecimentos. Por isso que ele está falando ali do placebo, e não, eu estou sem o meu resumo aqui, mas eu sublinhei algumas coisas bem interessantes, mas assim, mais de memória que eu estou lembrando, eu achei muito bom para relembrar como que a gente é feito, na verdade, né? Legal, Marli, é bem isso mesmo. Eu sublinhei também várias coisas aqui, principalmente sobre o estresse, que eu acho que ele fala bastante, né, mais nessa parte final ali sobre estresse físico, trauma, estresse químico através das toxinas, o estresse emocional, que é o medo, preocupação, sobrecarga, e assim por diante, né? E ele, cada tipo pode desencadear mais de 1,4 mil reações químicas. Achei super interessante como nós somos feitos de reações químicas, né? Então, se realmente nós aprendermos a controlar as reações químicas dentro do nosso corpo, através até de um comportamento diferente, né? Porque se ela acontece, por exemplo, o estresse físico é através de um trauma, talvez a gente não consiga se livrar de um trauma, talvez a gente tenha um acidente, talvez aconteça algo, né? Ninguém está livre de ter acontecido alguma coisa. Mas, por exemplo, o químico de toxinas, nós podemos sim tomar esse cuidado para não termos esse tipo de trauma, né? O estresse emocional também, como o medo, como as preocupações, isso tudo nós podemos trabalhar. Por isso que eu acho que, assim, que existem ferramentas maravilhosas, né? Para você ter uma descarga emocional, principalmente pessoas que estão mais irritadas, tem tantos esportes bacanas, né, que as pessoas podem fazer, onde existe uma descarga desse estresse diário. Eu acho que tem essa necessidade. Eu sinto, Marli, sabe, que as pessoas não tiram tempo para si. Então, tiram tempo para tudo, menos para si mesmo, para tentar se ver, né, se olhar, ficar aquele tempinho, fazer uma horinha de um exercício que goste. Não precisa ser o yoga, sei lá, qualquer coisa, uma caminhada, né, no lago, um passeio na floresta, um sentar embaixo de uma árvore, mas tirar aquela meia hora, aquela horinha, né, para ficar ali, só com a respiração, tentando se acalmar, não com a mente cheia dos problemas, mas tentando soltar, né, vendo um patinho nadar, observando uma flor, observando a natureza, sendo grato, né, por estar ali. E eu acho que sim, a gente faz muito pouco esse tipo de coisa. E ali também eu sublinhei que a ironia é que o estresse foi projetado para ser adaptativo. Até comentei isso antes, que ele sempre existiu, né, Marli? Vou repetir. Ele sempre existiu desde da era das cavernas. Quando viam um animal, eles entravam num estresse para pegar o animal e não sabia se iam matar ou iam morrer, enfim. Mas isso era de curta duração, segundo o livro aqui. E o estresse nosso do dia a dia é todo dia, todo dia, todo dia. É o estresse porque a televisão não funciona, é o estresse porque a mensagem que eu queria não chegou, é o estresse porque o alimento que eu peguei tinha qualquer coisinha. É um estresse muito forte por muito pouca coisa. Quase nada estressa o ser humano. Às vezes uma coisinha que tipo você resolveria, né, em 5 minutos, ou ok, não deu, não aconteceu nesse momento, paciência. Mas a tal da paciência não existe. Tinha que ser naquela hora, né? Eu tô vendo, a gente está vendo bastante isso, né? Que a palavra do momento é paciência, né? E é o que não está se tendo, né? Uhum. Porque assim, até hoje, ontem e hoje eu estava comentando no trabalho sobre, nossa, estamos no século XXI, as pessoas, nossa, super modernas, super avançadas, tecnologias melhores, as que a gente não faz nem ideia, porque a gente conhece coisas básicas aqui, né? Sim. Coisas que a gente não faz nem ideia que existam. Uhum. E ainda assim, as pessoas estão muito, parece que atrasadas. Para mim, que parece que o ser humano está atrasado, né? Sim, sim. Ele como pessoa, como desenvolvimento, como em conhecimento, em evolução espiritual mesmo, de crescimento interno para si mesmo, como você sempre fala. Não é fácil, não é fácil, porque às Não. vezes a gente enfrenta no dia a dia umas coisas muito que deixa a gente assim, né? Sem Sim. paciência, na Muito verdade, né? difíceis, né, Marli? Muito Muito difíceis. difíceis, mas a palavra do momento é paciência mesmo. A gente tem que ter um escape, então, para isso, né? Essas coisas assim, não é nem um escape, mas é um cuidado com a gente, né? Com a Claro. nossa. Só que daí as fugas mais fáceis, né, Marli, é a bebida, As mais fáceis, os vícios, né? é os vícios, a comida, enfim, toda essa loucura que depois ela dá o efeito rebote, né? Ela te coloca mais para baixo ainda, porque
Aí existe toda essa química que é citada aqui nesse capítulo que ocorre dentro do corpo, e aí você fica se sentindo muito mal, e vai querendo sair daquilo de novo, e vira recorrente, e vira uma roda do samsara que não tem o que saia, né, daquilo. Não tem o que sair. É complicado. Aí você vai usar uma substância para curar, amenizar aquilo, e assim sucessivamente, né? E aí começa a complicar, né? O remédio E também, aí, né? Não vamos longe, né? O medicamento, muito medicamento, muito. medicamento, isso aí. Verdade. Não vamos Marli, longe mesmo. tem uma parte ali na página, não sei se tu aí, 127, que eu sublinhei, que vai bem de encontro aí com o que você falou. É como viver em um país onde 98% dos recursos vão para a defesa e não sobra nada para escolas, bibliotecas, construção e reparo das estradas, sistema de comunicação, cultivo de alimentos e assim por diante. As estradas ficam com buracos que não são conservados. As escolas sofrem cortes no orçamento. Por isso, os alunos acabam aprendendo menos. Os programas de assistência social que cuidam dos pobres e dos idosos são fechados e não há comida suficiente para alimentar o povo. Portanto, não é de se surpreender que o estresse de longo prazo seja associado a ansiedade, depressão, problemas digestivos, perda de memória, insônia, hipertensão, doenças cardíacas, derrames, câncer, úlcera, enfim, vai aqui, tem boleiras de doença, asma, e segue o baile aqui com uma infinidade. Então, nenhum organismo na natureza é projetado para suportar os efeitos do estresse de longo prazo. Então, eu acho que o mal do século, assim, tipo, caiu uma ficha, é o estresse. Porque ele é o provocador de tudo, de tudo, da depressão, da euforia, do empurrar para os vícios, do medicamento, de tudo, é o estresse. E como você falou, você que é professora, que lida com crianças e jovens e tal, as idades dos pequenos já estão bastante afetados também com isso, né? Muito. E aí vai se prolongando, porque aí se não há uma tomada de decisão assim que de cura, de modificar o estilo de vida, isso se cresce com isso, e aí, com o passar do tempo, agrava, né? Vai piorando, né? Sim, com certeza. Só que o que eu vejo, Marli? Os pequenos, eles reproduzem os grandes. Então, não existe uma criança que chega na escola estressada que os pais são zen. Sozinho. Não tem. Eles já chegam porque eles vêm de um ambiente já que está, assim, o estresse no limite. E aí eles já chegam também estressados, carregados. Então, eu acho assim, eu tento fazer minha parte, sabe? Eu tento fazer pranayamas com eles, mesmo não dizendo que é pranayama, respirando para a gente se acalmar na volta do intervalo. Costumo fazer orações quando chego de manhã na escola. Então, tipo, eu tento ir colocando pequenos momentinhos assim, onde eles consigam entender que não precisa chegar naquele agito. A gente pode parar em certos momentos e que isso não vai interferir em nada. Ao contrário, só vai fazer bem, né? E aí tem ali ainda, Marli, na parte final, o legado das emoções negativas, né? Que é uma parte, assim, que é a parte final aí do capítulo, não tão final assim, que algumas páginas ali, né? Que fala dos hormônios do estresse, né? Que nós criamos uma variedade de emoções negativas, que são viciantes, que é isso que a gente está falando agora, incluindo a raiva, hostilidade, agressividade, competitividade, ódio, frustração, medo, ansiedade, inveja, insegurança, culpa, vergonha, tristeza, depressão, desesperança, impotência, só algumas ainda que ele cita. E quando concentramos o pensamento exclusivamente em lembranças amargas ou imaginamos futuros terríveis, impedimos o corpo de recuperar a homeostase. Então, é tudo que a gente aprendeu dentro da biologia, mas que a gente não sabia que era tão visível, tão dia a dia nosso, né? É isso que eu achei tão legal, esse capítulo 4, é isso, eu lia e eu ficava imaginando lá, quando eu estudava, né, a célula, como que era, do que era formada, como que era esse passo. Nossa, isso aqui nunca mais eu vou ver na minha vida, por que eu estou desenhando isso aqui, por que eu estou fazendo, ai, que raiva. Sim. Nossa, eu achei, eu achei muito legal. Muito porque legal hoje mesmo. A gente tem um conhecimento maior, a gente consegue imaginar o corpo da gente, ela trabalha, né? Porque ela que trabalha com a gente. E conforme como você vive, como você
pode se curar, né? Conforme como você vive, você pode ir se curando de várias situações que a Lili era muitas, né? Uhum. É muito legal isso. E aqui eu sublinhei mais um pedacinho que é onde fala do condicionamento. Primeiro começamos a condicionar o corpo, a carga de química adrenal, a fim de sentir um impulso de energia. Se associarmos uma pessoa, coisa ou experiência em determinado momento e lugar de nossa realidade externa e esse jato químico interno, começaremos a condicionar o corpo a ativar a resposta só de pensar sobre o estímulo. Você veja, por exemplo, é aquela coisa que a gente já fez, por exemplo, fechar os olhos e imaginar que você está mastigando uma maçã, a tua boca já começa a salivar. Então, não precisa você estar vivendo o evento, você imaginando aquilo, o teu corpo inteiro já reage quimicamente. Então, se você viver com uma mágoa, por exemplo, de anos, que tem gente que vive 20, 30 anos com uma mágoa guardada, e o corpo sempre reagindo do mesmo jeito. Imagina a carga disso tudo. Ele fala muito dos genes aqui, ele explica muito os genes, na verdade, né? Uhum. De como que ele nos ensina que a mente pode instruir novos genes a se comportar de novas maneiras. Uhum. Como que duas pessoas iguais, no caso ali, que ele fala os gêmeos, ou mesmo aquela experiência que ele fala do início ali do capítulo dos senhores ali, que eles fazem uma experiência de voltar a jogar, de que um cresce, outro rejuvenesce os músculos, então é comportamento de novas maneiras, mas isso é tudo é um aprendizado de cura do corpo, dos músculos, de como vai funcionando mesmo, né? Porque o nosso organismo é muito sofisticado, né? A gente a gente não conhece ele, né? Nada, bem, né? É 5% ali, né? Os outros 95%. Ninguém sabe de nada ainda. E eu acho bem bacana que ele já cita também a meditação, já ainda nesse capítulo ali, mas na página 130, onde ele diz ali que fizeram pesquisa, né, lá em Boston e examinaram os efeitos da meditação, conhecida por provocar estados pacíficos e até bem-aventurados na expressão genética. Então, é muito legal, né, essa comprovação científica de que realmente a meditação, e muito se fala, só que o problema não, na verdade, o efeito dela é fazendo. Então, muitas pessoas falam, eu tenho que meditar, eu poderia fazer meditação, mas não tira esse tempo. Eu acho assim que é um ganho muito grande e vira um hábito. Vira um hábito. Se você começa a meditar... Vira um hábito. Você sabe, porque eu já falei para você várias vezes que eu sou mais noturna, então para eu levantar cedo, né, é mais complicado. Mas assim, eu estou gostando muito da quinta-feira exatamente por isso, pela manhã. O meu dia fica claro, ele fica leve, sabe? Ele parece que clareia. E aqui, nesse capítulo, ele fala assim, você também... o nosso corpo acessa as células troncos. Uma dessas é a meditação, no caso, que a gente está falando sobre isso, aonde ela vai criar novas e saudáveis células nas áreas danificadas. Ela vai... Ali que daí ele fala do rejuvenescimento, dessa situação que ele mencionou ali nesse capítulo. Então, a gente tem que procurar alguma forma, né? Para acessar a nossa célula, para modificar. Não que a gente vai modificar a célula, o nosso gente, que a gente nasceu, mas vai modificar para melhorar o que e curar o que não está bom, né? Claro. Nossa, eu achei bem bacana essa explicação e também, assim, fez bastante sentido para mim. Na verdade, o livro como um todo vai fazendo sentido. Às vezes você pensa, isso aqui é um pouco difícil de compreensão, mas depois você vai vendo que é uma coisa tão do dia a dia, que tudo que está ocorrendo aqui dentro, né, desse corpo, dessa mente. Enfim, ele traz aqui para materializando. Então, acho que para finalizar, Marli, aqui eu sublinhei mais um pedacinho aqui, que o foco constante, aliás, 3 coisas, né, que é quando vivemos no modo de sobrevivência, né, 3 coisas que afetam muito nós, o nosso corpo físico, que é onde ele pergunta ali, estou bem, o ambiente, onde é seguro, e tempo, quanto tempo essa ameaça vai pairar sobre mim,
O foco constante nessas 3 coisas nos torna menos espirituais, menos conscientes, menos atentos, porque nos treina para ficarmos mais autocentrados e mais focados em nosso corpo, bem como em outras coisas materiais, como o que possuímos, onde vivemos, quanto de dinheiro temos e assim por diante, além de todos os problemas que experimentamos em nosso mundo externo. Então, o nosso corpo está sempre em alerta, né? Ele está sempre em alerta para defesa, para segurança, né? Sim. Só que daí, quando você vai... Ele fala até ali um exemplo, acho que é de andar de avião ou de alguma coisa assim. Eu não lembro desse. Quando você tem medo, né, de alguma coisa, daí no início você vai tendo medo, depois o medo vai baixando, né? Mas é que o teu corpo está sempre em alerta. Aí é você que tem que trabalhar para ele relaxar, para ele... aquilo vai passar, né? E o corpo também sabe que aquilo passa, né? Sim. É muito legal, né, Marli? Eu acho assim eu acho que vai ficar cada vez mais forte e intenso assim o desejo e a certeza de que nós estamos indo no caminho. De estar meditando, de estar praticando, né, tentando fazer essa compreensão de que na verdade segurança não existe, e que os medos às vezes são só criações e fantasias da nossa própria mente, são mais o bicho é sempre menor do que a gente cria. Então, acho que tudo isso vai contribuindo para que o nosso corpo vai ficando mais saudável e principalmente a nossa mente mais clara para viver uma vida objetiva, né? Porque senão vão viver a vida inteira buscando e guardando coisas que não vão fazer diferença nenhuma na nossa vida, né? Isso, e não vão ter... eu achei assim, falei, vou ver se eu consigo entrar ainda, porque já estava um pouquinho atrasada, mas foi ótimo. Foi sim, assim você me ajudou a discutir, senão eu ia discutir sozinha, que graça, né? Mas gostei do nosso papo. Que bom, Marli. Então, brigadão, tá? Valeu. Namastê. Obrigada a você. Para nós. Até amanhã na aula de filosofia. Beijo. Até amanhã. Tchau, tchau.